Oi, pessoal. Vamos retornar nossas aulas aqui de química orgânica e continuando o conteúdo sobre reações orgânicas, a gente ainda falta falar um pouquinho sobre outras reações orgânicas que a gente não comentou. A gente já falou sobre adição, substituição e eliminação. Mas existem também reações de oxirredução, ozonólise e esterificação. São reações que a gente usa no nosso dia a dia. Você está usando um produto que foi gerado a partir desse tipo de reação, mas não acaba não sabendo. Exemplo, as reações de combustão. Qualquer combustão, tipo de queima, é uma reação química que acontece através da transferência de elétrons entre as moléculas. Okay? A gente chama essa reação de oxirredução. Uma reação de oxirredução ela está associada à mudança do número de oxidação das moléculas químicas. Okay? Então, as reações de oxidação e redução, também são chamadas de redox, são fenômenos muito frequentes no nosso cotidiano, como, por exemplo, a queima e combustão de combustíveis fósseis ou combustão do material que a gente usa. Também para descolorir o cabelo, né? A gente usa água oxigenada, nesse caso aí, tem uma ação importante na etapa de oxidação das substâncias que estão colorindo o cabelo. Mas o que são reações de oxirredução ou redox? Pela definição, a oxidação é a perda de elétrons e a redução é o ganho desses elétrons. Okay? Uma reação de oxirredução é quando existe transferência de elétrons entre duas ou mais moléculas, nesse caso. E em todos os casos de oxirredução, eu não vou ter as reações acontecendo separadamente. Okay? Sempre que uma espécie estiver oxidando, a outra automaticamente ela vai reduzir. Okay? Quem vai perder esses elétrons vai acabar dando esses elétrons aqui para outra espécie. Quem recebe os elétrons vai receber os elétrons da espécie que vai perder. Okay? Então, a gente calcula, no caso, a oxirredução por um número, né? A gente expressa como NOx, ou número de oxidação. E aí vai diminuindo 7 a mais 7. Se eu estou mudando a carga, o número de oxidação, nesse sentido da esquerda para a direita, eu estou fazendo uma oxidação. Okay? O número do NOx ele aumenta. Então, se ele oxidou, ele aumentou. Aumentou o número de oxidação, aumentou, oxidou. Se o meu número de NOx ele diminuiu, então nesse caso ele reduziu. Por exemplo, ele foi de mais 3 para menos 2. O número de oxidação diminuiu, então ele reduziu. Então, para lembrar disso. Aumentou o número de NOx, então ele oxidou. Diminuiu o número de NOx, então ele reduziu. Okay? A gente usa muito essas definições aí para parte da inorgânica. Então, a maior parte dos elementos aí, da transferência de elétrons, a gente faz por cálculo de reações inorgânicas, mas isso não pode acontecer em reações orgânicas, como eu vou mostrar aqui em seguida. Okay? O importante é sempre lembrar que os números de oxidação de algumas espécies elas são fixas. No caso aqui, a gente tem a oxidação dos vários elementos químicos que aparecem com mais frequência nos compostos orgânicos. O hidrogênio, ele no caso, ele sempre vai ser mais um compostos orgânicos, tá? Em
compostos inorgânicos, o hidrogênio pode apresentar NOx-1, mas como a gente está falando só de reações orgânicas, então decora esse número aqui que é importante. Os halogênios, que fazem parte daí dos grupos funcionais da química orgânica, os compostos orgânicos halogenados, eles têm NOx-1. O oxigênio e enxofre, NOx-2, nitrogênio e fósforo, -3, e a partir disso a gente consegue somar a quantidade o número de oxidação de cada elemento em volta do carbono e definir qual é o número de oxidação, no caso do carbono, na molécula orgânica. Lembrando que o carbono é a base do estudo da química orgânica. Então, ele também tem o NOx, só que esse NOx ele pode variar. É diferente dos números de oxidação que a gente viu anteriormente. No slide anterior, eu mostrei alguns números de oxidação que são fixos. Okay? Então, a soma dos números de oxidação de todos os átomos num composto, ela tem que ser igual a zero. Uma molécula neutra não apresenta uma carga em cima, né? Como as moléculas, por exemplo, aqui, o íon apresenta carga na parte superior. Uma molécula neutra, ela não vai apresentar nenhuma carga aqui. Então, a gente tem que fazer a soma de todos os números de oxidação e a soma tem que ser igual a zero. Pois bem, consideremos então alguns exemplos de cálculos que mostram o número de oxidação do carbono representado abaixo pela letra X. Okay? Então, nesse caso aqui, a gente tem um metano, um carbono e 4 hidrogênios. A gente não sabe quanto é o número do carbono, porque ele é variável, então a gente substitui aqui por X. Mas o número de oxidação do hidrogênio é sempre mais 1 vezes a quantidade que ele tem. Vezes 4 aqui. 4 vezes 1 dá 4. Ele tem que ser sempre igual a zero, porque é uma molécula neutra. Okay? Então, X, no caso, vai ser igual a menos 4, porque esse vai ser o NOx do carbono aqui no metano. Okay? E vocês vão observar que, nesse caso aqui, eu tenho um carbono com 4 ligações simples. Aqui também, eu tenho agora 2 carbonos. Em cada carbono, eu tenho aqui, no caso, 6 hidrogênios. Okay? O cálculo vai ser a mesma situação que a gente observou. Vou fazer aqui 2 vezes x, vai ser aqui x. No caso do carbono, vai ser o número de oxidação. Com o número de hidrogênio, vezes 6 igual a zero. No caso aqui, eu tenho NOx menos 3. Então, da mesma maneira, eu vou usar para todos os biocarbonetos aqui, só colocando a quantidade de hidrogênio e o número de oxidação deles. Quando eu tenho um halogênio, eu vou colocar agora os hidrogênios, é claro, e também o NOx do meu aleto, do meu halogênio. Beleza? Então, 2 cloros menos 1 vezes 2, que isso aqui tem que ser igual a zero. Se for fazer um cálculo aqui, vai perceber que o número de oxidação do carbono vai ser zero. Okay? Eu tenho várias possibilidades aí para o carbono, ele pode variar de NOx mais 4 a menos 4. Okay? Nesse caso aqui, uma coisa importante que você fala aí também é que o número de oxidação, o termo, a própria palavra oxidação, ela vem de uma relação com as moléculas que têm oxigênio. Okay? Ela foi definida como oxidação pela quantidade de ligações que as moléculas tinham com o oxigênio. Claro que a definição foi sendo alterada com o decorrer do tempo, porque outras moléculas também tinham um número de oxidação, mas não tinham ligação com o oxigênio. Mas você pode observar que uma molécula com um oxigênio, ela tem um número de oxidação menor.
Quanto maior o número de ligações com oxigênio, maior vai ser o NOx, que essa minha molécula orgânica vai ter. Então, de uma molécula para outra, eu estou fazendo um processo de oxidação que a gente tem representado como um colchete, com um oxigênio dentro, certo? Esse é o símbolo que a gente usa para representar a reação de oxidação. E nesse caso, a gente vai representar aqui 0 as ligações com outros átomos de carbono, então átomos de carbono entre si, vou calcular aqui como 0, NOx, e o par de elétrons, e é partido por igual. Então aqui, mais 1 as ligações com hidrogênio, pois o NOx hidrogênio é mais 1, então aqui eu tenho mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, certo? Todas essas cargas positivas em volta do meu carboninho, que o oxigênio é menos 1, não está aqui, na verdade, menos 2, bem. Cada ligação com elementos negativos, menos 1, nesse caso o oxigênio, ele faz 2 ligações, a gente coloca menos 2, certo? E o número de oxidação do meu carbono, ele tem que ser o número que falta, você tem 4 cargas positivas e 2 negativas, esse cara aqui precisa ser negativo também, tá? Então, ficaria mais 4 menos 4 igual a 0. Vamos fazer isso de olho também. Mais 1, oxigênio, menos 2, menos 2. Então, qual número seria aqui? No caso do oxigênio, agora seria mais 2. Tem 2 cargas negativas, 2 oxigênios, e agora 4 cargas positivas igual a 0, certo? E sempre as moléculas orgânicas vão ter aqui a soma dos números de oxidação tem que ser sempre igual a 0. Então, nas reações de oxirredução, elas são mais comuns aí no caso dos álcools, a gente usa bastante para representar esse tipo de reação. E uma reação muito importante que a gente observa é a transformação de vinagre, certo? De vinho, no caso, em vinagre, que nada mais é do que um processo de oxidação de um álcool. Então, um álcool primário, como a gente está vendo aqui, o etanol ético, que tem 2 carbonos, ou porque um OH, um hidroxila aqui no final. Na presença de oxigênio, essa molécula ela sofre oxidação, ela aumenta o número de ligações com oxigênio, formando um ácido acético, um ácido carboxílico. Ela mudou completamente a estrutura, passou de um álcool para um ácido carboxílico. Essa substância aqui é o vinagre, que inclusive tem uma relação aí com o próprio tipo de função, né? Vinagre significa vinho agro. Agre quer dizer azedo. Então é um vinho azedo. Por isso que ele é um ácido carboxílico. Nesse sentido, a seta que a gente está colocando aqui, ele está fazendo a reação de oxidação. As reações de oxidação, elas são espontâneas, mas eu posso também fazer o processo inverso, que é a reação de redução. Nesse caso, a reação de redução para uma molécula de vinagre, transformar vinagre em álcool, seria um processo mais dispendioso, eu teria que usar substâncias mais complexas de minha reação ali para poder favorecer a reação do sentido inverso. A gente representa a reação de redução com um H entre colchetes. E nesse caso, eu vou aumentar o número de ligações com hidrogênio. Então, a gente tem alguns casos aqui que são dependentes do tipo do álcool que eu estou utilizando. O álcool primário é o
álcool, onde a hidroxila está ligado a um carbono primário. O carbono primário está ligado a apenas um carbono diferente dele. O carbono secundário está ligado a 2 carbonos diferentes dele. Então, o álcool ligado a um carbono secundário é também chamado de álcool secundário. E assim por diante. Carbono com 3 carbonos diferentes a ele é um carbono terciário, portanto, o meu álcool é um álcool terciário. E esses 3 tipos de álcools vão reagir de forma diferente no processo de oxirredução. Um álcool primário, como o etanol, que a gente viu anteriormente, no processo de oxidação controlada, ele primeiro vai aumentar uma ligação, então você tem um carbono com uma ligação com oxigênio. A primeira etapa da oxidação é sair de álcool primário para formar um aldeído. Eu aumentei o número de ligação aqui, agora eu tenho uma dupla ligação com oxigênio, ele oxidou. Se eu continuar o processo de oxidação, aí do aldeído ele vai formar um ácido carboxílico. Nesse caso é o ácido acético, que é o componente que faz lá o nosso vinagre. No caso de um álcool secundário, um álcool ligado ao carbono secundário, ele forma uma cetona. Nesse caso aqui, essa cetona tem o nome comercial de acetona, ou segundo e o par é a propanol. Um fato importante para esse tipo de reação, de álcools, é que primeiro que o etanol ele sempre vai passar por esse processo no nosso corpo, isso é muito importante, porque as reações metabólicas do nosso corpo transformam o álcool aí em aldeído e ácido carboxílico. E são essas substâncias que são tóxicas para o nosso organismo. Na verdade, não é o próprio álcool que é tóxico, que faz a pessoa ficar com ressaca, mal-estar, etc. Na verdade, os produtos metabólicos desse álcool. Okay? Então, o aldeído ele é tóxico causa certos sintomas que a gente tem quando tem ressaca, e o ácido carboxílico também. Mas é claro que não faz tanto efeito o ácido carboxílico, porque é o que a gente usa no vinagre. Então, o efeito dele, na verdade, o efeito do mal-estar, é mais responsável aqui pelo aldeído. Um fato importante, curiosidade, é que se a gente pega um álcool muito parecido com o etanol, que é o metanol é um álcool primário, ele só tem um carbono. No processo de oxidação, quando se transforma em um aldeído, ele se transforma nesse aldeído aqui. Ele perdeu um hidrogênio, perdeu uma ligação com o hidrogênio aqui, e aumentou o número de ligação com o oxigênio. Esse aldeído ele é conhecido pelo nome de formal, ou formaldeído, que na presença de água, ele também é conhecido pelo nome comercial de formol. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? A diferença de um carbono que eu tenho aqui na minha ligação, no meu álcool, a diferença de um carboninho de metanol para etanol transformou um álcool em formol no nosso corpo, certo? Isso é um problema muito grande que tem em países frios, porque o álcool metílico, ou metanol, ele é utilizado em algumas situações como anticongelante, porque em carburador de carro, por exemplo, a gente não pode colocar água, porque a água no carburador do carro vai acabar congelando a baixas temperaturas, 0 graus Celsius congelou, acabou o motor do carro. Então eles usam uma mistura de álcool metílico aí, são anticongelantes, eles não vão congelar a baixa temperatura. E como esse álcool é muito parecido com a água, ele é transparente, ele não tem cheiro, certo? O ponto de ebulição dele é próximo também da água. Então, as pessoas acabam
tomando ela desavisadamente como se fosse água. Então, a intoxicação por metanol é um caso muito grave que pode levar à morte. A gente parou aqui na reação formando formol. O formol, ele ataca principalmente, ele ataca todas as células do nosso corpo, é claro, mas ele ataca primeiro a nossa retina. As células do nosso olho são muito sensíveis. Então, esse veneno aqui, esse formol, ele acaba matando as células associadas à visão da pessoa e ela pode chegar, no caso mais leve, a cegueira. No caso mais grave, ela vai a óbito. Esse processo aqui ainda pode continuar, o processo de oxidação. Então, se o álcool metil se transforma em formaldeído, o formol, a próxima etapa de oxidação aqui, vai oxidar novamente, ele vai formar essa molécula aqui, que a gente chama de ácido fórmico. O ácido fórmico é o ácido que tem propriedades urticantes. A formiga, quando morde a nossa pele, morde gente, né, tem aquela sensação de coceira. A urtiga também, né, a própria planta urtiga também tem aquela sensação irritante na pele, então é causada por essa substância aqui. Então tem 3 substâncias extremamente perigosas que podem aí causar um certo dano no nosso corpo. E uma forma interessante aqui de trabalhar, de salvar a vida de uma pessoa que foi contaminada, que ingeriu essa substância, é que eu posso utilizar álcool metílico, o etanol, para poder salvar essa pessoa. Em caso de emergência, os médicos colocam uma certa quantidade de álcool etílico no organismo dessa pessoa que foi aí contaminada com o metanol. Por quê? Porque esses dois álcools, todos os álcools na verdade, né, quando ingeridos, eles passam pela mesma via metabólica. As enzimas do nosso corpo, elas vão transformar o álcool, vão fazer parte delas e transformar o álcool em outra coisa. Vão oxidar essa molécula. Então, se eu tenho etanol e metanol, eu tenho as duas moléculas lá, a minha enzima não vai fazer diferenciação entre um e outro. Ela vai metabolizar todo mundo. Nesse caso, se eu tenho uma maior quantidade de etanol, que apesar de ser um pouco tóxico, né, causa uma enxaqueca, causa aquela ressaca, é menos tóxico do que o formol. Então é preferível que a gente fique com a ressaca do que venha a óbito. Então esse é um tratamento aí utilizado no caso de pessoas que foram intoxicadas aí por metanol. Quando colocados em contato com agente oxidante, pode ser uma enzima, pode ser outra substância, outra molécula química, os diversos álcools comportam-se diferentemente, dependendo sempre de serem primários, secundários ou terciários. No caso, os álcools primários, eles passam pela etapa. Primeira oxidação, formam um aldeído. Segunda etapa de oxidação, formam um ácido carboxílico. Certo? A gente geralmente vai para a última etapa direta. Okay? No caso dos álcools secundários, eles só sofrem uma oxidação, certo? Eles não sofrem, não reagem na próxima oxidação aí, porque geraria quebra da molécula. Então, a gente não dá o produto aí da oxidação de cetonas. E álcools terciários, eles não reagem, ou reagem, ou não reagem, ou sofrem quebra da molécula. Deixam de ser álcool, mas o produto de oxidação daquela reação que a gente está falando, certo? Então é importante saber os produtos de álcools secundários e primários.
Para fazer o processo inverso, como eu falei, a gente usa determinados reagentes específicos. Nesse caso, a gente simboliza por um hidrogênio entre colchetes, que é justamente a adição de hidrogênio nas moléculas, retirando aí o oxigênio nas direções que eu acrescentei de oxigênio. Então, essas reações são catalisadas por níquel, paládio, platina, ferro, zinco e outros metais também. São reativos na presença de HCl, certo? Então a gente sempre faz a mistura de ferro, HCl, zinco, HCl, sódio, lítio, metais misturados com amônia líquida, hidreto de lítio, alumínio, cloridreto de sódio. Todas essas substâncias são utilizadas para fazer o processo inverso. Então, se eu tenho uma reação aqui, uma acetona, que eu quero transformar em álcool novamente, lembrando que uma acetona forma um álcool secundário, é só fazer aqui a adição, por exemplo, de cloridreto de sódio, aqui, NaCH4, certo? Então, vou fazer o processo inverso dessa reação. Nesse caso aqui, existe uma quebra da molécula. A gente está fazendo um processo de oxidação, só que nesse caso é um processo de ozonólise. Isso é mesmo que está pensando, a gente adiciona ozônio na reação química para fazer os meus produtos. E sempre lembrando, a ozonólise, lise quer dizer quebra. Nesse caso, é quebra por ozônio. Então, essa molécula que a gente tem, que é um alceno, um hidrocarboneto, ela não tem oxigênio, a gente quebra essa molécula aqui, ó, no meio, e adiciona oxigênio para cada uma delas. Então, se eu tenho aqui essa estrutura, adiciono oxigênio aqui uma acetona, do outro lado vira um aldeído. Se eu tivesse essa ligação aqui, é igual aqui nos dois lados. Certo? Se tivesse esse tipo de molécula, quebraria aqui e formaria, no caso, duas cetonas. Mas como nesse caso aqui, este carbono aqui, ele é um carbono secundário, não é um carbono ligado a dois carbonos diferentes, ele só ia formar aqui um aldeído. Reações de esferificação são reações que acontecem entre ácidos carboxílicos e álcool. E a gente até falou há algum tempo aí sobre algumas reações de esterificação, e essas reações são utilizadas para produzir aromas, essências e também o biodiesel. Essa reação aqui é uma forma de obter biodiesel. Aqui a gente tem, no caso, o ácido acético e etanol. A gente faz uma esterificação, que é uma condensação, né? A gente tira uma molécula de água e junta as duas partes da molécula, formando aqui o acetato de etila, que é um éster. C dupla O, simples O. Esse aqui é um éster. Nesse caso, sempre lembrando que cada parte aqui é proveniente de uma molécula aí do meu reagente. A primeira, ela veio do ácido etanóico e a segunda parte veio do etanol. Okay? O processo inverso é chamado de hidrólise. E nesse caso, ao invés de tirar a água, eu vou adicionar água na minha molécula e essa ligação aqui ela vai ser quebrada e eu volto aos meus reagentes de partícula. Vamos fazer um exercício aqui para treinar. Qual das opções apresenta uma substância que, ao reagir com um agente oxidante, nesse caso, agente oxidante é o que faz oxidar, ok?
em excesso produz um ácido carboxílico. Então, a gente tem aqui 2-propanol, propanol é CH3, CH, CH3, 3 carbonos próprios, e a hidroxila, o ol está aqui na posição 2. Tá? Então, é um álcool secundário, e álcool secundário em processo de oxidação formam cetonas. Okay? Aqui a gente tem outro álcool, nesse caso aqui é o próprio, vou colocar 3 carbonos. Aqui eu tenho um metil no carbono 2, eu tenho a hidroxila no carbono 2, completo o resto com hidrogênio, aqui não pode ficar sem hidrogênio, né? Esse é um álcool terciário. Álcool terciário, se você lembra bem, eles não sofrem oxidação, certo? Então, eles não vão formar aqui oxidação, vão formar ácido carboxílico. E as outras substâncias? Ciclobutano, esse aqui é um hidrocarboneto, certo? A gente está procurando oxidação de álcool, certo? O hidrocarboneto não vai oxidar tão facilzinho assim, tão lindo, maravilhoso. O hidrocarboneto só vai oxidar se for na presença de ozônio. Propanona é uma acetona, ela já está oxidada, depois da etapa de oxidação, ela também não oxida mais. Inclusive essa aqui, propanona não vai oxidar mais a partir desse ponto. Sobra só o etanol. Etanol é CH3, CH2, OH. Quando a gente oxida essa molécula, a gente vai montar aqui os 2 carbonos, eu vou aumentar o número de ligação com oxigênio. Então, vou fazer isso. Então, essa molécula se transformou em aldeído, de um álcool para um aldeído. A próxima etapa, se eu continuar aqui, é outra etapa de oxidação. A gente pode aumentar o número de ligações com oxigênio e eu vou ter essa molécula aqui. Tirei um hidrogênio, né? E troquei aqui por H. Então, esse aqui é um ácido carboxílico, certo? Então, a resposta correta, a letra E, o etanol. De maneira geral, a esterificação ocorre à saída do grupo OH do ácido carboxílico e do átomo de hidrogênio do álcool, o que origina um éster e uma molécula de água. Com base nessas informações, escreva a fórmula estrutural dos compostos A, B e C. Então, esterificação é sempre a junção aqui, ó. Como ele falou, a hidroxila do meu ácido com hidrogênio do álcool. Vou tirar essa parte aqui e formei uma molécula de água. Qual vai ser a estrutura A aqui que formou o éster? Esse CH3, eu vou repetir tudo igualzinho. CH2, C, dupla O, simples. Aí agora vai ser a parte do álcool. O, tá aqui, não saiu. E CH2, CH3. Esse aqui é o éster formado aí pelo ácido propanóico e etanol. Nesse caso é o propanoato de etila. Pode dar o nome, propanoato etila. Propanoato de etila. A gente tem aqui um ácido benzoico e o etanol, mesma coisa. Então tem que formar uma molécula de água e o resto aqui eu vou formar o meu éster. C dupla O, CH3. Então, tá bem, eu mostrei.
último. Aqui, agora é o processo inverso, né? Eu tenho um ácido pentanoico formando o pentanoato de metila. Metila, o grupo que entrou foi esse aqui. Logo, o álcool que eu precisei usar aqui nessa reação foi o álcool metílico ou metanol, certo? É só voltar aqui no processo inverso, adicione o hidrogênio que tirei do álcool e aqui vai ser o metanol. Para finalizar, a gente tem aqui uma questãozinha para descobrir o nível de oxidação do meu carbono aqui no átomo central. Formol ou formalina é uma solução aquosa de metanal utilizada na conservação dos tecidos de animais e cadáveres humanos para estudos em biologia e medicina. Ele é oxidado a ácido fórmico, segundo a equação abaixo, para evitar que os tecidos animais sofram deterioração ou oxidação. Nessa transformação, o número de oxidação do carbono sofreu uma variação. Aí tem que descobrir o número de oxidação de cada um. Certo? Como é que faz? Vou colocar primeiro dos hidrogênios, oxidação dos hidrogênios, mais menos um. O oxigênio é menos 2. E a gente agora pode fazer o cálculo. Posso fazer a forma algébrica x mais 1 vezes 2 mais menos 2 vezes 1 tem que ser igual a 0. Aqui vai ser x. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, menos 2 é igual a 0. Logo, x vai ser igual a 0. Então, a oxidação desse cara aqui é 0. Eu preciso fazer cálculo, professor? Nem sempre eu vou precisar fazer cálculo, porque se você já pegou a manha, você pode olhar aqui, ó, bater o olho. Mais 1, menos 2. Já está neutro, certo? Duas cargas positivas e duas cargas negativas. Eu não preciso ter carga mais aqui no carbono. O NOx dele é 0. A resposta já está dada, né? Só tem essa alternativa aqui, nós vamos continuar respondendo. E nesse caso aqui, vou tentar fazer direto com vocês. Eu tenho aqui mais 1, certo? Duas cargas positivas. E do outro lado, eu tenho menos 2, né? Desculpa, menos 2 e menos 2. Eu tenho 4 cargas negativas. Então, o meu carbono, que eu não sei ainda o número de oxidação dele, ele precisa ser quanto? Qual é o número aqui que eu preciso colocar para que a soma dos dois lados seja igual a 0? Provavelmente, né, se você fizer a conta direitinho, vai chegar aí ao número 2 mais. Aí, então, mais 1, mais 2, vai dar um total aqui, ó, de mais 4. Mais 4 menos 4 é igual a 0, molécula neutra. Então, meu carbono aqui tem NOx igual a mais 2. Resposta correta, letra D. Então é isso aí, galera. Vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula. A gente se vê na próxima. Boa semana.